Boa noite, boa noite a todos e a todas. É um prazer poder estar recebendo todos vocês em nome do programa Action Talents, a iniciativa educacional aqui da Tempest. Eu desejo a todos boas-vindas e espero que todos possam tirar o máximo proveito aí hoje dessa nossa nova palestra, assim como nós fizemos já algumas outras vezes, né? Se eu não me engano, é a nossa 14ª edição, da qual a gente tem muito orgulho aí de estar levando e contribuindo aí conhecimento técnico em cibersegurança para instituições de ensino de todo o país, tá? A gente deu aí um tempinho de tolerância sempre que a gente faz isso no início. Nós já temos aí perto já de 300 pessoas conectadas. Nós tivemos aí mais de quase 1.000 pessoas inscritas hoje, então acreditamos que ainda vai demorar mais um pouquinho para o pessoal estar se conectando aí para a gente poder dar início. Enquanto isso, eu vou aqui dando as boas-vindas e fazendo a abertura para vocês, fazendo alguns lembretes e algumas informações importantes para aqueles que já costumam acompanhar as nossas palestras. É, é um momento de relembrar e para o pessoal que está chegando agora, que nunca viu, é o momento de ficar sabendo do que se trata aí o programa Action Talents. Bom, para começar, acho que a primeira coisa aí que vale a pena, então, deixar claro para todo mundo, como a gente sempre faz, né? Como vocês estão vendo aí, já tem bastante interação aí no chat. Vocês podem interagir entre vocês, fiquem à vontade para interagir do jeito que vocês acharem melhor, mas existem algumas regras aí, né? Então, assim, a gente não permite de forma alguma, não vai ser tolerada nenhuma prática de qualquer ato de discriminação, racismo, assédio de qualquer natureza, manifestação de opinião política ou religiosa, ou a adoção de linguagem inadequada para esse ambiente da gente aqui, tá? Então, caso a gente perceba algum tipo de comportamento que fira essas questões que a gente está colocando aqui para vocês, a gente, infelizmente, vai ter que fazer a exclusão da pessoa aí aqui da palestra, ok? Mas eu tenho certeza, como sempre, isso não vai acontecer. Bom, então, Action Talents, né? O Action Talents, para quem Jackson? Isso, só para compartilhar a tela, por favor. Ah, tá. Vamos lá. Perdeu o compartilhamento aqui, não foi? Deixa eu voltar. Obrigado, Jackson, por chamar a atenção aí. Ótimo. Tá aparecendo agora aí já, eu acredito, né? Então, vamos nessa. Então, como eu estava comentando, a primeira coisa aí, deixar claro, né, para ninguém esquecer, sobre a ótica, né, das regras do jogo aí. Então, a gente não vai tolerar nenhum tipo de comportamento inadequado, conforme eu já tinha comentado, conforme vocês podem ler aí na tela agora, nesse momento, tá? O que é o Action Talents? Para quem não sabe ainda, o Action Talents é uma iniciativa educacional que a gente criou aqui na Tempest, com o objetivo de colaborar em todo o país com instituições de ensino, tanto no processo de formação profissional de interessados em querer atuar em cibersegurança, como também a gente fazer o processo de mapeamento de talentos dessas possíveis pessoas que vão começar a fazer seu processo de formação profissional através do uso de todos esses recursos que a gente oferece no Action Talents para contribuir com a instituição de ensino nesse processo de formação profissional e depois de mapeamento de talentos, tá? A gente disponibiliza isso tudo para as instituições de ensino e depois a gente procura saber com os professores, no final de cada ano, no final de cada semestre, né, um levantamento de quem são aquelas pessoas estão ali fazendo uso de todo esse material e recursos que a gente disponibiliza dentro do Action Talents, que tem assim, né, são talentosos, que a gente possa então trazer não só quem sabe para trabalhar com a Tempest, mas também trabalhar com os clientes e parceiros do ecossistema da Tempest, que também tem uma necessidade muito grande de profissionais em cibersegurança. Bom, a gente oferta, baseado nos 25 anos quase aí de experiência, né, de know-how e expertise aí da Tempest, esse conjunto de recursos para vocês dentro do Action Talents, né? O que a gente está vendo hoje aqui é apenas um desses recursos, que é a palestra técnica, mas tem todo esse outro conjunto de recursos que a gente oferta. Então, por exemplo, a gente, para lembrar, nós ofertamos aí materiais de estudo. Esses materiais de estudo são acessíveis aí através desses endereços que vocês estão vendo na tela, do SideChannel ou do Tempest Trends, né? O SideChannel é nosso ambiente, é que a gente publica
quinzenalmente lá artigos técnicos, frutos das pesquisas que a gente realiza dentro da Tempest, né? Então a gente publica, disponibiliza, compartilha essas informações com vocês, para vocês poderem usar como forma de conhecimento e aprendizagem. E também no nosso Tempest Trends é onde a gente publica artigos lá mais relacionados a tendências de mercado, questões mais mercadológicas. Nós também temos o Cyber Morning Call, né? Um baita sucesso aí, todo mundo elogia muito, onde a gente tem todo dia lá um podcastzinho onde a gente coloca até no máximo 10 minutos ali o que de mais importante aconteceu nas últimas 24 horas no Brasil e no mundo na área de cibersegurança. Muita gente tem usado aí o Cyber Morning Call como forma de aprendizado também. Outro recurso que a gente também tem ofertado para vocês, né, é o nosso Tempest Academy Conference. É um evento nacional voltado especificamente, é o único evento especificamente acadêmico, né, voltados para professores e alunos de todo o país. Esse evento normalmente ele acontece de maneira híbrida, então quem não pode ir presencialmente pode participar de forma remota, né? Esse ano a gente vai realizar ele aí em São Paulo e já nas próximas semanas a gente vai começar o processo de divulgação, né, de como é que vai dar essa edição agora em São Paulo dessa edição, vai ser a nossa terceira edição, né? A edição anterior, as duas edições anteriores foram um sucesso absoluto. A ideia é que esse evento aconteça uma vez por ano, né, em estados diferentes do país, de maneira itinerante. O ano passado foi um sucesso absoluto de números, indicadores, de satisfação da turma aí muito grande, né? A gente espera que esse ano a gente consiga fazer a mesma coisa. E assim, é um evento bem cara da Tempest, muito informal, muito tranquilo, muito divertido, né? Com rock and roll, bebida, comida, e muita diversão, muita brincadeira ali também, né? E também, ao mesmo tempo, tecnicamente muito profundo, com discussões muito interessantes, onde a gente tem lá palestras, mini cursos, uma feira de empregabilidade que a gente leva parceiros nossos, assim como a Tempest, para ir falar, entrevistar e, quem sabe, até contratar pessoas interessadas aí em cibersegurança de todo o país, tá? Então, assim, reconvido vocês a participar dessa edição, e seja de maneira remota, seja presencial aí em São Paulo. Aqui também tem as palestras técnicas, né, que a gente está realizando hoje mais uma edição, a 14ª edição. Essas palestras têm tido aí sempre um número acima de 1.000 pessoas inscritas, tem sido um baita de um privilégio, um baita de sucesso, onde a gente também só leva conhecimento técnico, não leva nada mercadológico, não faz nenhuma propaganda de produtos ou serviços, é só informação técnica para ajudar vocês, né, a aprender, né, nesse processo de formação profissional. Né, tanto que eu sei, como sempre acontece em todas as edições, deve ter muita gente agora aí que deve estar em sala de aula com o seu professor, né, e a aula de hoje está sendo essa palestra do Tempest, para a gente é um baita privilégio e um orgulho poder estar contribuindo dessa forma. Outro recurso que a gente oferece para vocês são oportunidades profissionais, como, por exemplo, nosso programa de estágio. Eu até vi no chat agora aí um monte de gente que, de repente, já deve ter participado do programa de estágio, né, desse ano. Então, o programa de estágio desse ano, nós estamos agora, né, finalizando agora aí o processo, já houveram as inscrições, está finalizando agora os processos de análise, de avaliações, né, dessa segunda edição agora do programa de estágio, que a gente faz 2 vezes por ano, tá? Então, quem não acompanhou, quem não pôde participar esse ano, perdeu aí, né, que foi publicado e está sendo realizado agora, vai acontecer agora no final do ano novamente para a entrada no início do próximo ano, tá? Então, tem sido realmente uma procura muito grande do Brasil inteiro aí de pessoas interessadas em vir estagiar com a gente aqui na Tempest. Lembrando que estágio na Tempest é estágio, você vem aqui para aprender, estudar e pesquisar, né? A gente não considera estágio aqui como mão de obra barata, né? O cara que vem para cá, ele vem para se preparar como estagiário mesmo, para aprender, né? Para depois ele vier a ser contratado e aí sim começar a atuar profissionalmente. Para aqueles que já estão no mercado, que já não querem ser estágio, mas querem já uma vaga, nós temos também, sempre oferecemos vagas, nossas oportunidades profissionais, que está sempre no site da GUP aí, vocês podem acessar, e lá sempre tem a oferta de vagas. E todo esse monte de conjunto de recursos vocês podem acessar através desse QR Code aqui, tá? Ou desse, para quem não quiser ler QR Code, tem meio difícil, está certíssimo, pode acessar aqui via essa URL, né? market-cloudtempest.com.br/action-talents, e você vai ter acesso a todo esse conjunto de recursos, assim como as gravações das palestras que a gente já fez anteriormente, do que já aconteceu nos eventos que a gente realizou, está tudo aí disponível para vocês usarem para estudo. E aí só dá destaque também que, além do Action Tellers, a gente também tem um outro conjunto de recursos de ações educacionais, como, por exemplo, um curso em parceria com o Cesar School,
vai estar começando uma turma nova agora, na semana que vem, no dia 19 de agosto, segunda-feira, né, que é um curso de penetração, de teste de penetração web, né, de pentest. Então, assim, o mesmo curso que a gente dá aqui dentro da Tempest, a gente está dando agora para pessoas, para formar gente aí no mercado. Também tem sido uma ação que o pessoal tem elogiado muito, reconhecido muito e muita gente correndo atrás, tá? Mais informações vocês podem obter via esse QR Code ou via o URL. E uma outra coisa também que está deixando a gente muito feliz e muito orgulhoso, né, que esse ano a gente teve aí aceito pela FAPESP e a gente está implantando, nesse exato momento, o primeiro centro de pesquisa em cibersegurança do país, né, e o único que usa IA para resolução de problemas de cibersegurança, em parceria aí da Tempest, Embraer, ATEC, com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco e mais um conjunto de outras pessoas que a gente convidou também, vem fazendo parte em função de resultados positivos que a gente vem realizando aqui na Tempest, não só com a parte de educação, mas também na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Então, tudo isso nos deixa muito orgulhosos e a gente está muito feliz de estar podendo contribuir com vocês com tudo isso. Bom, dito isso, então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou convidar vocês a poderem assistir a palestra de hoje da minha queridíssima Vanessa Bandeira. Vanessa vai aparecer agora aí para a gente e ela vai compartilhar a tela dela e iniciar a palestra dela hoje, que vai ser um show de bola. Ela já fez essa palestra já para a gente aqui em outros contextos. Sempre todo mundo elogia muito e a gente decidiu, então, também levar isso para o público externo das universidades de todo o país, por entender a pertinência e o interesse de todos também na temática que ela vai apresentar para vocês. Vanessinha, a bola está contigo, manda abraço, eu estou por aqui, se você precisar de qualquer coisa, eu vou estar à sua disposição. E no final, não esqueçam, pessoal, quem tiver perguntas para fazer, fiquem à vontade. Aqui no Zoom tem um botãozinho lá embaixo chamado QIA, né? Que é Question and Answers, ou perguntas e respostas. Né? E aí você apertando lá no QIA, você digita lá a sua pergunta, que no final da palestra de Vanessa, eu vou ler todas as perguntas que tem lá, vou separar as perguntas e fazer para Vanessa poder responder para vocês. Lembrando também que no final, a gente também tem a possibilidade de entregar para todas as pessoas que estão participando aqui hoje, que se registraram via Even 3, né? Você tem que acessar lá pelo Even 3, do Even 3, fazer o seu credenciamento e acessar aqui a palestra. Você também vai receber um certificado de participação que vale aí para sua faculdade como comprovação de horas aí para você se formar. Bem como no final, não pode esquecer, também tem um sorteio. A gente vai fazer um sorteio aqui de livro que Vanessa indicou aí, baseado nessa temática, para vocês poderem aprender. Então, vou ter 2 sorteados aqui que vão sair aí com essa possibilidade de ter esse livro aí para poder depois se aprofundar um pouco mais e estudar nessa temática que Vanessa vai apresentar para vocês sobre identificação à defesa, desvendando o ciclo de vida das detecções. Vanessinha, manda brasa, a bola tá com tudo. Tá contigo. Boa noite, pessoal, mais uma vez, tá? Eu me chamo Vanessa, como já se apresentou, tá? E aí eu vou falar um pouquinho, uma coisa bem breve mesmo, um pouquinho do meu universo, né, de segurança defensiva, e um pouco da abordagem relacionada Centro de Segurança da Informação, né, que é o SOC, tá? Centro de Operações de Segurança da Informação, tá? É, e aí a minha palestra da identificação à defesa, desvendando o ciclo de vida das detecções. Aqui está a agenda, tá, da apresentação de hoje. Então, a gente vai seguir com incidente de segurança, ameaças cibernéticas, correlação dentro da gestão de segurança, ciclo de vida das detecções, meu aliado Mitre, tá? Obsolescência de uma detecção, obsolescência relacionada agora com a aplicação de casos de uso, estratégia de detecção e as referências, tá? E aí eu trouxe uma abordagem, assim, bem, falando um pouquinho de mim, tá? Então, meu nome é Vanessa, tá? Eu sou formada em Ciência da Computação pela UFRPE. Eu atuo há 5 anos na área de segurança defensiva, tá? Então, eu comecei ali um pouquinho com gestão de vulnerabilidades e conformidades, entrando também no universo agora de segurança de Centro de Operações de Segurança, tá? Então, no SOC. E aí, eu e meu cachorro, que eu sou apaixonada por ele, então, qualquer coisa, se quiserem, podem me contactar pelo LinkedIn também, tá? Pra gente trocar figurinhas, trocar conhecimento, tá? Eu sou muito disponível para todo tipo de conhecimento. E para começar, a gente tem que partir do princípio do que é um incidente de segurança, tá? Então, eu trouxe aqui um conceito da ISO, tá? Da 27001, mas fiquem à vontade, tá, pessoal, para buscar conhecimento. Mas a ideia, nesse momento, é a gente partir do princípio do que é um incidente de segurança. Então, o incidente de segurança, ele vai ser um evento ou uma ocorrência que vai comprometer diretamente aos pilares, tá? Da segurança. Então, a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, esse é o conceito básico, tá? Então, a gente tem que sempre pensar
no incidente de segurança como pilar que vai nortear toda a área de segurança da informação, tá? Então, isso vai envolver ataques cibernéticos, vazamentos de dados, malware, falhas de segurança. Então, é um universo, tá? Então, a gente tem que sempre partir do princípio do que vai nortear a área de segurança, tá? Por si só. Também tem um ponto que a gente tem que considerar que nem todo incidente nem todo ataque, todo ataque ele é um incidente de segurança, mas nem todo incidente de segurança ele vai ser um ataque. Então, a gente tem que considerar que um incidente ele também pode ser uma disponibilidade de um servidor que vai fazer com que uma aplicação ela fique fora do ar, um raio cair dentro de uma empresa e aí um incêndio ocorrer dentro do ambiente. Então, isso também é um incidente de segurança, pois vai comprometer a disponibilidade daquele ambiente, daquela organização, tá, que está ali disponível. Então, um ataque, ele é um incidente, mas a gente também tem que desassociar que o hacker, o problema de segurança, ele sempre vai estar associado a um ataque, tá? Na mídia a gente trata muito esse cenário de incidente como um hacker, esse cara do capuz, e também tem que desassociar esse lado, tá? Para a gente trazer para algo mais palpável, para nossa rotina, nosso cotidiano de segurança. Outro ponto importantíssimo é a questão de ameaça, tá? Então, a ameaça ela vai partir de algo acidental, tá? Então, pode ser que na hora de um novo colaborador, né? Eu criando a minha senha, eu não tô nem aí, eu crio uma senha 1, 2, 3, 4, tá? Então, essa é a minha senha. E aí eu não penso que isso pode ser uma ameaça, porque alguém pode fazer um tipo de teste, né? De ficar tentando acertar a minha senha. E um dos testes é que minha senha vai ter um nível de facilidade, né, para ser identificada. Então, isso é um nível acidental, um tipo de ameaça acidental que está sendo inserida dentro de um ambiente, tanto quanto o nível de uma ameaça não intencional. Então, pode acontecer de você clicar num e-mail, né, que é um phishing, né, receber uma ligação e o cara fazer algum nível de engenharia social com você, né, de lhe induzir a passar informações. Então, isso pode acontecer e é uma ameaça não intencional, tá? Só se você realmente tiver com a intenção de passar seus dados pessoais para alguém, mas esse nível de ameaça, ela também faz parte desse contexto de segurança e do nível de incidente de segurança, tá? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Pensando nesse cenário de incidente de segurança, a gente tem alguns tipos de conceitos que são essenciais para a gente fazer a correlação dentro do escopo de gestão de segurança. Então, quais são esses pontos? É a ameaça, tá? O risco, vulnerabilidade e o incidente. Então, trazendo aqui nesse contexto desses dois GIFs, a gente vai partindo primeiro para o cenário da casa, tá? Então, a gente tem uma ameaça, que é o rio, tá? Então, o rio, por si só, ele não faz nada. Então, ele não é uma ameaça. Mas a partir do momento que eu tenho uma erosão, né, da barragem, que aí, quanto maior a erosão, maior é a vulnerabilidade, ou seja, a casa na beira do rio, e o incidente vai ser a casa desmoronar na beira do rio. Então, a vulnerabilidade, ela vai explorar aquela ameaça ali e vai ter um nível de risco que pode fazer com que aquele incidente ocorra. Então, esses tipos, esses termos, eles estão inseridos, né, estão correlacionados para todo esse processo de incidente de segurança. Então, a ameaça ela vai ser distinta do risco, que vai ser distinta da vulnerabilidade e que vai culminar no incidente. Então, todos esses pontos eles precisam estar bem distintos para que a gente entenda todo o processo dentro do universo de incidente de segurança, dentro do escopo de segurança da informação, tá? Aqui do outro lado eu trouxe um outro GIF que vai ser a ameaça, então colapso da estrutura da ponte. O risco vai ser a sobrecarga na ponte, tá? Então, quanto mais pessoas, maior vai ser o risco dela cair, tá? E a vulnerabilidade, pessoas na ponte sobrecarregada. E o incidente vai culminar na queda da ponte com pessoas, tá? Então, todos esses pontos, se você só pensar no colapso da estrutura da ponte, ela não vai ser uma vulnerabilidade até que eu tenha pessoas fazendo com que a sobrecarga exista. Então, assim como o rio por si só, ele não vai ser uma ameaça, o colapso da estrutura da ponte, ele só vai existir se eu tiver a sobrecarga da ponte, se eu tiver um risco de queda da ponte, tá? Então, todos esses pilares, tá, da segurança, eles vão existir e é interessante que a gente também saiba distingui-los, tá? E aí, pensando nesse cenário de incidente, de ameaça, de risco, a gente chega no ponto do ciclo de vida de detecções de ameaça. Tá, mas o que é isso, tá?
Isso faz parte dentro do universo do processo macro, tá? Então, não vou dizer a vocês que é um processo tão simples como pode ser definido, mas ele tem suas peculiaridades no meio do caminho, mas de forma macro, o que é que a gente entende de ciclo de vida, tá? Então, a gente tem um processo de detectar, de alertar, analisar, investigar, classificar, responder, documentar e recuperar. Dentro de todo esse processo, tem dois pilares que são essenciais, né? Que é a comunicação e as lições aprendidas. Então, durante todo esse processo, é importante que sempre exista a comunicação para que a gente entenda o que é que está acontecendo, se existe algum meio de contenção no processo, tá? Então, tudo isso faz parte desse ciclo de vida das detecções. A gente vai seguir aqui num detalhamento de cada um, tá? Então, processo de detectar. Então, as ameaças, elas são detectadas por várias ferramentas de segurança. Então, de forma macro, é interessante que a gente tenha, né, uma ferramenta que faça a correlação e o gerenciamento desses eventos de segurança, tá? A gente chama ele de CIEM, tá? Uma sigla para esse tipo de ferramenta. E a gente tenha ferramentas que tragam visibilidade do que está ocorrendo dentro do meu escopo. Então, seja uma ferramenta que faça contenção na borda, que a gente chama de firewall, né? Na camada de aplicações, então, um site, um URL que uma empresa tenha, um e-commerce tenha. Então, é interessante que exista uma camada do WAF, né? Que é o Web Application Firewall também, que eu tenha camadas dentro do meu ambiente, então, EDR, XDR. Então, eu tenho que ter ferramentas, né, para que eu tenha visibilidade do meu ambiente e que tudo isso ele esteja de forma assim macro, centralizado em um ambiente em que eu consiga correlacionar essas informações, esses eventos de segurança. Então, o log por si só ele vai estar lá. Então, é interessante que eu tenha uma forma de consumi-lo e de fazer essa ingestão de informações para que essa informação ela tenha valor, tá? Esse dado, na verdade, ele tenha valor para mim, né? O outro ponto é o alerta. Então, o alerta ele vai ser gerado a partir do momento em que eu recebo essas informações dessas ferramentas, consuma e faça o processo de alertar. Então, a partir do momento agora em que eu tenho uma ferramenta de borda, eu consigo controlar um firewall, né? Eu consigo controlar quem entra e quem sai, eu consigo ter a visibilidade de quem entra e quem sai do meu escopo, né? Eu não tenho um servidor que está lá na Rússia, que está tentando acessar o meu ambiente e eu não estou tendo visibilidade porque eu não tenho nenhuma ferramenta que me informe desse tipo de ação que está ocorrendo no meu ambiente. Então, a partir do momento que eu tenho uma ferramenta, né, no processo de detectar e crio um alerta para identificar que IPs da Rússia estão tentando invadir o meu ambiente, esse alerta ele vai me dar esse gatilho, né, essa informação de que eu estou conseguindo ter uma visibilidade na minha camada de borda. Ou em qualquer outro nível de camada, tá, pessoal? Estou utilizando a camada de borda até como um exemplo macro aqui. O outro ponto é analisar. Então, tá, considerando que eu tenho um alerta, tenho uma detecção, eu tenho que também identificar e analisar se aquele alerta ali, ele faz sentido para aquele momento. Então, eu vou identificar agora se aquele IP que está tentando se comunicar com o meu ambiente, ele é da Rússia, se ele é malicioso, se alguém no mundo, no universo da Deep Web, ou, enfim, nos fóruns, eles já comunicaram que aquele IP ali representa um grupo hacker que está tentando invadir outras organizações, outros países, tem algum tipo de ação, né, conflito geopolítico que está ocorrendo. Então, tudo isso a gente tem que consumir e fazer, incluir nesse processo de análise, tá? Então, faz parte no processo de detectar, alertar, e agora eu vou analisar para ver se aquilo ali que eu estou recebendo no meu alerta faz sentido, tá? Naquele momento, para mim, para o meu organismo, né, para o meu ambiente. Junto com o processo de analisar, eu vou investigar. Então, tá, eu tenho um IP que se comunicou com o meu ambiente, que eu identifiquei agora que ele é da Rússia, eu vou investigar se em outros fóruns ele está sendo reportado como malicioso, eu tenho que identificar se já ocorreram outros incidentes no mundo, então, normalmente a comunicação é rápida, né, quando tem esse tipo de ação, tá, que comprometa alguma organização, algum vazamento, algum tipo de comprometimento de informações que acaba gerando pagamento de valores para entrega desses dados. Então, tudo isso está interligado, tá? Então, a gente entra no processo de investigação e depois classificação. Tá, então eu tenho um cenário em que eu consigo coletar muitas informações, muitos alertas, faço processo de investigação, mas e no dia em que eu tiver inúmeros incidentes, inúmeros IPs da Rússia, inúmeros IPs de, sei lá, Índia, de outros países que estão vindo, que são reportados como maliciosos,
Como é que eu vou fazer esse processo de segmentação, de divisão de o que é crítico, o que não é, tá? Então tem que entender que eu nunca vou ter, não é, nunca é uma palavra muito forte também, mas assim, eu não vou ter sempre um ticket só, um alerta só, uma informação só para tratar naquele momento. Eu preciso entender que eu vou ter níveis de criticidade que eu preciso definir, tá? Eu vou dizer para meu organismo, meu escopo aqui, minha organização, que alertas vindo da Rússia, para mim, tem nível critical. Então, para mim, isso aqui é critical. Ah, se vier um IP do Brasil que está tentando se comunicar, eu vou entender que isso aqui é medium, low, porque eu estou aceitando essa condição, esse risco, tá? Então, também tem esse nível de criticidade que eu vou assumir, considerando o conhecimento que eu tenho da minha organização, do meu escopo, tá? Que eu faço parte. Outro processo é o processo de resposta. Então, a partir do momento que eu tenho uma classificação, eu preciso também saber como é que eu vou conter. Então, não adianta eu só receber, identificar que o alerta está vindo de um IP malicioso e eu não saber o que fazer naquele momento. Então, eu tenho que ter uma definição, tem que ter uma estrutura de como é que eu vou seguir nesse processo. Ah, eu vou, quando tiver uma tentativa de um IP, foi bem sucedido, né, com o IP da Rússia, ou sei lá, de algum cenário malicioso, eu vou fazer o isolamento daquela máquina, eu vou tirar ela do ambiente, enfim. Então, eu tenho que ter algum tipo de resposta para aquela ação, para aquela ameaça que está existindo naquele momento, tá? E último ponto, documentação, tá? Então, é essencial que exista documentação, algum tipo de criação de alertas que podem surgir dali, algum tipo de estudo que pode ser feito, dado a gravidade ou a criticidade daquele incidente que ocorreu no ambiente, ou daquela identificação que foi feita no escopo, tá? Então, é essencial o processo de documentação, até para que, e se ocorrer novamente, o que é que a gente vai fazer? Então, tem que ter esse nível de tato, tá? De cuidado para a questão de documentação das informações. E o processo de recuperação. Então, quando eu passo por algum incidente, tal, o cara se comunicou, invadiu, coletou minhas informações, tá com todos os meus dados, não recuperou até a partir do backup do meu ambiente, ele fez o processo de coleta, então o que é que eu vou fazer? Então tem que ter esse nível de, tá, e agora a gente precisa sentar, se acalmar, é um nível de pânico, normalmente na maioria dos incidentes que ocorrem, é um nível de pânico que ocorre, mas é preciso também ter a ciência do que fazer para a retomada, porque assim, não pode simplesmente lidar com o incidente e acabou tudo, não. Tem que ter a sabedoria também de lidar, tranquilizar e saber como é que vai retomar aquele ponto. Então, o processo de recuperação, ele também é essencial nesse ciclo de vida de uma detecção, tá? E aí, como eu falei, o processo de comunicação e lições aprendidas, ele faz parte de todo o processo. Então, é importante que os atores, né, que fazem parte, então, sejam o Centro de Operações de Segurança, sejam os analistas de segurança, seja um Red Team que vai atuar, enfim, todo o organismo de segurança que está ali, ele precisa entrar no processo de comunicação e lições aprendidas, para que aquilo não ocorra. Então, vou inserir novas políticas de segurança, agora a gente vai mudar as nossas políticas de senha, a gente vai criar gestões de processos internos, tá? Então, agora a gente vai ter uma recorrência de pentestes dentro das minhas aplicações, da minha infraestrutura. Então, eu agora vou ter um nível de Cyber Threat Intelligence no meu escopo, que eu quero consumir as informações que estão lá fora, preciso ter o meu SOC que vai atuar no meu ambiente para identificar, alertar, monitorar, fazer todo o processo de inteligência de ameaças no meu ambiente, tá? Então, tudo isso faz parte desse processo de comunicação e lições aprendidas. Em outro ponto, eu trouxe aqui o MitraTac, tá? O que é MitraTac? O que danado é isso que a galera comenta? Enfim, eu não sei o que é. O MitraTac, ele é um framework, tá? Então, ele vai fazer o processo de mapeamento de ameaças e comportamentos, tá? Então, de modo mais genérico. E eu trouxe uma imagem aqui bem abstrata, que seria o seguinte. Vamos pensar na minha casa, tá? Então, como o meu ambiente aqui que eu quero proteger. E todo dia tem uma pessoa que fica ali passando na frente da minha casa, tá? Para fazer o processo de reconhecimento do meu ambiente. Todo dia ele faz uma análise lá e ele observa que dentro da minha casa tem câmeras de segurança, tem um cachorro, tem os horários que eu saio. Então, ele está fazendo o reconhecimento do meu ambiente. Ele começa a identificar que dá para pular pelo muro do vizinho, tá? Então, a partir do momento que ele pula, entra na minha casa pelo muro do vizinho, porque é mais baixinho, ele consegue também pichar a câmera de segurança da minha casa. Então,
tudo isso que eu falei, de forma bem macro, bem abstrata, ele pode representar os processos e as táticas que são mapeadas no micro. Então, eu tenho um processo de reconhecimento, eu tenho um processo de movimentação lateral, eu tenho um processo de evasão de defesa. Ah, agora eu quero tentar descobrir se tem algum tipo de baú do tesouro dentro da minha casa. Então, agora eu vou fazer um processo de discovery para ver em qual cômodo, tá? De descoberta, para ver em qual cômodo eu encontro alguma caixa do tesouro dentro do meu ambiente. Então, todo esse processo que eu falei, de forma bem macro e abstrata, ele representa o Mitra-ataque, tá? Então, o Mitra-ataque, ele é conhecido, tá? Então, ele está bem maceteado, tá? Então, assim, no ambiente de segurança da informação, não só para segurança defensiva, então, segurança ofensiva também. Então, é importante que tanto a segurança ofensiva quanto a defensiva, elas estejam andando em conjunto. Então, acho que é até interessante todo mundo começar a pensar que o ofensivo, ele tem que caminhar junto do defensivo, porque não adianta nada você descobrir quais são as ameaças, as vulnerabilidades do seu ambiente, se você não sabe o modo de contê-las ou de fazer com que você identifique o escopo que eu tenho lá no meu ambiente, que eu faço processo de detecção no meu escopo. Então, eu tenho que ter todo esse processo de Red Team, Blue Team, o Threat Intel associado, principalmente o Threat Intel, que vai trazer todas as informações, né, de consumo, tá? Fazer com que o meu Blue Team ele tenha uma pegada muito mais consumindo informações do Threat Intelligence, tá? Então, ter uma inteligência de ameaças é interessante. E o Mitra-ataque, ele faz todo esse processo de mapeamento de ameaças, de comportamentos, tá? Então, é interessante que a gente entenda o que é cada etapa das táticas, para que a gente consiga entender as técnicas que são feitas e emuladas, tá? Então, essas técnicas, elas vão auxiliar a gente nesse entendimento de ciclo de vida de detecções. Um ponto que eu trouxe aqui também é a questão de obsolescência de uma detecção. Então, tá, a gente tem um incidente, a gente tem uma ameaça, a gente tem um risco ou vulnerabilidade. Então, é interessante que a gente também entenda que eu crio uma detecção, tá, no meu ambiente, eu crio um alerta no meu ambiente para identificar um IP malicioso que está tentando se comunicar com o meu ambiente, mas eu preciso saber a partir de que momento aquela detecção ela já não faz mais sentido para o meu escopo. Quais são alguns elementos que eu posso ter para que eu entenda que aquilo ali ele precisa de uma revisão, ele precisa de um olhar, tá? Então, um SOC ele não vai entrar no teu ambiente e vai colocar detecções e simplesmente, não. O SOC ele tem que ter uma maturidade boa, tem que ter uma inteligência, tem que ter um controle de informações, tem que ter uma gestão viva, tá? Então, foi até que eu coloquei, um monitoramento contínuo, então estrutura faseada. Isso vai fazer, isso faz parte, o que é que isso engloba? Engloba a evolução das ameaças, então, os atacantes estão todos os dias aí, né? Cursos e mais cursos estão sendo disponibilizados justamente com esse mapeamento de ameaças. O Mitra-ataque, ele está sempre em evolução, ele não é algo estagnado, ele tem várias versões justamente considerando táticas e técnicas que estão sendo aprimoradas e conhecidas, reconhecidas, né, no mundo, basicamente. Então, a evolução das ameaças, ela vai existir. As mudanças de tecnologia e da minha infraestrutura também são essenciais, tá? Que eu entenda que isso faça parte. Então, as políticas que eu criei hoje para liberação de acessos no meu ambiente em 2020, ela já não vai ser a mesma de 2024. Então, é interessante que eu tenha um ciclo de vida. Não é nem que ela não vai ser, mas é interessante que ela não seja, porque assim, o organismo, a empresa ela é viva, então vai estar passando por modificações, novos colaboradores vão existir, então tudo vai mudar até de forma lógica, tá? Você não é o mesmo de 2020, tá? Então sempre tem essas modificações. Alterações de políticas de segurança, seja ela das ferramentas ou da própria organização, tá? Falsos positivos, então todo esse processo de saber se aquilo ali realmente é uma ameaça ou não, atualização de software, de hardware, tá? Então, tudo isso tem que existir. Então, tem que associar também ao ciclo de gestão de vulnerabilidade, gestão de risco dentro do meio ambiente. Assinaturas de malware, então, ransomware e mais ransomware saem da atmosfera, né, dos atacantes, enfim, dos grupos hackers, todo mundo nesse universo, nessa luta aí.
E a tecnologia é legada. Então, eu tenho uma tecnologia aqui que eu não posso atualizar, um servidor que eu não posso mais atualizar por causa de um processo interno que eu tenho. Então, todo esse ciclo aqui desses pontos, claro que existem outros, mas eu trouxe aqui de uma forma bem simples, tá? Do que é interessante que exista dentro do meu ambiente para que eu entenda se aquela detecção ela faz sentido ou não para o meu escopo, se aquele protocolo de segurança que eu estava utilizando, se aquela comunicação ela ainda existe com aquele IP, se aquele IP ele é reconhecido como malicioso, se já saiu da lista de ofensivos, tá, do meu ambiente, do meu ambiente, desculpa, do universo de segurança da informação, tá? E aí eu trouxe uma aplicação de casos de uso, tá? Então, eu trouxe um cenário aqui que seria uma empresa, tá, em um Umbrella Corporation, e a detecção seria Brute Force FTP em logs de Linux, tá? A ideia básica é essa daqui. Utilizando logs de segurança, tá? Do TTP, do TTY-FTP e autenticação de falha, tá? Então, a ideia básica é essa daqui e o ano de implementação é de 2020. Então, tá, vamos considerar um cenário de 2020 para um protocolo FTP. Beleza. O que é que eu preciso avaliar nesse escopo? Eu preciso entender se a detecção ela possui triggers recentes, ou seja, tá, no dia em que ela foi mapeada lá em 2020, ela tem algum tipo de trigger associado, ela vem tendo o mesmo comportamento que ela tinha em 2020, quando eu tinha, sei lá, uns 50 alertas por dia, tá? Como é que ela tá, considerando que se passaram 4 anos? Beleza. Dado o histórico dos alertas que eu tinha no meu ambiente, esses logs recentes, eles estão conforme a gente está esperando? Então, eu criei uma detecção lá, considerando que eu tenho 5 logs de falha por minuto, tá? Esse foi o comportamento que eu identifiquei, considerando protocolo FTP. Beleza. Esse cenário, ele ainda permanece, o log modificou, teve alguma nova estrutura dentro da atualização de hardware, enfim, de software, desculpa. Beleza, eu tenho que fazer esse tipo de análise para saber se a minha detecção ela corresponde àquilo que eu estou esperando, porque não adianta nada a detecção estar lá se o log já não é mais o mesmo que eu estou recebendo dentro do meu ambiente. A coleta dos logs, ela estava com algum problema de falha de recebimento? Eu ainda estou recebendo o log que eu recebi em 2020, sei lá, se parou por algum motivo, foi interrompido, desligaram os servidores, enfim, não tenho mais nenhum tipo de Linux no meu ambiente e agora eu só tenho um ambiente Windows, macOS, enfim. Então, tem que entender se eu tenho uma estrutura de recebimento dentro do meu, sim, do meu gerenciamento de eventos, tá? O contexto passado pela empresa Umbrella Corporation, né, deixava claro que aquela detecção ela estava funcional conforme o ambiente atual, então volta aquele ponto, tá? O log que eu estou recebendo faz sentido com a detecção que eu mapeei lá em 2020, então isso também tem que existir, porque supondo que um incidente ocorra, aquela minha detecção ali ela vai conseguir identificar, esse é um dos pontos que também precisa ser abordado. E em último ponto da investigação é quais alternativas viáveis, considerando o cenário abordado. Então, tá, tem algum tipo de protocolo que eu posso substituir? Tem um SFTP no meu ambiente? Tem algum tipo de troca que eu posso fazer? Então, eu preciso pensar em alternativas para que aquilo ali que é obsoleto, ele tenha uma troca justa. Então, eu não só tiro ou removo um caso de uso porque eu simplesmente agora passou 4 anos e ele está velhinho. Não. Eu tenho que entender se aquilo ali eu tenho uma forma de substituir, de criar camadas de segurança no meu escopo. E aí entra o ponto de análise, tá? Então, o que é que eu vou analisar? Eu preciso analisar se a estrutura, eu preciso analisar a estrutura da coleta de logs, tá? Eu preciso analisar também o ajuste da lógica de detecção conforme o recebimento de log atualizado. Eu preciso entender a utilização do protocolo no ambiente, então aquele protocolo ele faz sentido para o meu ambiente ainda? Tem uma forma que eu posso remediar aquele cenário ali? A existência de políticas e ações de infraestrutura que vão ratificar a não utilização daquele protocolo. Então, tem algum tipo de política dentro do meu firewall que vai fazer com que eu bloqueie esse tipo de acesso? Tem algum tipo de política dentro da minha ferramenta de auditoria que vai fazer com que eu não utilize aquele tipo de processo? Então, eu tenho que ter camadas de segurança, não contar só com, o usuário não vai utilizar. Então, acho que esse nível de conscientização, ele existe dentro do universo de segurança da informação, mas a gente também tem que partir para o cenário de que a gente tem que criar controles e camadas de segurança, tá? Desativação da detecção utilizando o protocolo antigo
e a inserção de uma nova detecção mais atualizada. Então, esse é um processo de obsolescência de uma detecção que tem que existir de uma forma bem minuciosa, analisando todo o processo, para que a gente não perca a visibilidade nem camadas de segurança do escopo, tá? Em último passo, eu trouxe algumas estratégias de definição e prevenção, tá? Então, isso está de forma bem macro, associado ao cenário de segurança defensiva, ao cenário de um organismo, de um ambiente, tá? De uma corporação. Então, primeiro passo, análise pós-incidente, na busca por melhorias contínuas. Então, tá, eu entendi que eu passei por um incidente, mas o que é que eu preciso fazer para conter aquele cenário de incidente? O que é que eu preciso fazer no pós-incidente? Então, o incidente já ocorreu, não adianta mais entender que aquilo ali não vai se resolver, então que aquilo ali não vai mais existir. Aquilo ali já existe, faz parte. Eu preciso entender agora como é que eu vou sair daquele cenário de melhoria, de incidente, tá? Então, preciso pensar na detecção, preciso pensar em controles, camadas de segurança, políticas que eu vou criar, enfim, inúmeras ações que eu posso fazer, mas que eu preciso botar na ponta do lápis, definir também custos, para que eu não ocorra aquilo ali, que aquilo ali, assim, a gente tem que sempre pensar que o incidente, ele pode e talvez ocorra. Então, a gente nunca pode criar esse universo de que nunca vai ter um incidente, nunca vai existir, tá? Eu acho que é até um pouco é, viver no mundo um pouco da fantasia, mas a gente tem que também, na realidade, pensar que a gente tem que lidar com esses cenários que vão ocorrer. Então, outro ponto é a tecnologia, ela tem que ser diferente da estratégia de detecção. Então, não adianta eu trazer uma ferramenta que vai ter um machine learning, que vai prometer universos de detecções de coisas e camadas de segurança, se eu não tiver uma estratégia dentro do meu ambiente. Então, a ferramenta por si só, ela não vai atuar sozinha, não vai fazer nada. Então, eu vou colocar ela lá, ela pode ser só um enfeite dentro do meu ambiente. Então, é interessante que eu tenha uma estratégia de detecção, que eu elabore uma camada de segurança que faça sentido, até para que eu consiga absorver daquelas ferramentas de segurança que eu estou colocando no meu ambiente o máximo que elas têm a me oferecer, seja me informando logs, né, me trazendo logs, na verdade, fazendo com que eu consiga absorver o máximo de informações e de visibilidade do meu ambiente, tá? E a utilização de inteligência artificial, que é um dos pontos mais em ascensão agora, tá? Utilização do modelo de segurança em camadas, então isso é contínuo, tá? Tem que existir um modelo de segurança para que eu consiga entender que o meu EDR faz parte desse ambiente, as políticas que eu defino fazem parte do meu escopo, criação de políticas de segurança, políticas de senha, então tudo isso tem que existir dentro do meu ambiente e cada uma vai existir sem que uma atrapalhe a outra, mas tem que existir, tá? Então, estrutura de um plano de resposta a incidente, tá? Então, isso está muito associado a essa questão de análise de pós-incidente. Auditorias e avaliações de segurança, então, é outro ponto que faz parte para que você entenda que eu tenho que saber se aquilo ali que está, se aquelas camadas de segurança que eu implementei no meu ambiente, elas estão fazendo sentido, elas são efetivas, tá? Então, eu não vou esperar que o incidente ocorra para que eu saiba que aquilo ali está sendo efetivo. Gestão de vulnerabilidades e conformidades, então, a gestão de risco, eu entendendo a priorização do meu negócio, que foi justamente o ponto que eu disse em relação a eu tenho um cenário de critical, high, medium, low, né? Então eu tenho que entender se aquele ativo meu ali, que é um servidor crítico, que ele segura várias aplicações, ele tem um nível de criticidade maior, então o risco para o meu negócio é muito maior quando está associado, né? Os eventos estão associados àquele servidor, então isso também faz parte do processo de priorização do negócio. Validação das ferramentas do ambiente, relacionando versus o processo de modelo do processo de negócio. Não adianta eu colocar a ferramenta que Gerson coloca na empresa dele, se o meu negócio é diferente do de Gerson. Então, eu tenho que entender o porquê da contratação de uma ferramenta para o meu ambiente, se aquilo faz sentido para o meu negócio, tá? Então, não adianta eu pegar uma coisa que está extremamente hypada no universo, tá todo mundo falando, bombando. Não, eu tenho que entender se aquilo ali faz parte, se eu realmente faz sentido para mim, tá absorvendo isso para o meu escopo. Então, tem que desassociar um pouquinho isso, o que está hypado do que faz sentido para o meu ambiente, se a minha maturidade de segurança também suporta aquilo ali. Treinamento contínuo voltado à segurança da informação, então, pessoas são o elo mais importante. Então, não adianta também você ter ferramentas, ter todo o processo, se as
colaboradores, as pessoas que fazem parte desse ciclo, elas não estão nem aí para segurança. Então, eu estou entrando numa cafeteria, estou tendo todos os meus dados sensíveis, eu vou no Starbucks e pego um café, deixo meu notebook aberto, compartilho um e-mail, estou postando no LinkedIn ou no Instagram, o meu dia a dia no trabalho, a tela do meu notebook. Então, todo esse cuidado que você precisa ter para que você não acabe fazendo o processo de vazamento de informações por causa de uma coisa muito boba, que é você mostrar seu cotidiano, como é que você está lidando com engenharias sociais. Então, todo mundo acha que não vai passar, mas acaba um dia recebendo um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, e aí acaba passando um código, passando uma informação, fazendo uma compra indevida. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que a pessoa ela é o elo mais importante. Não adianta ter camadas e mais camadas de segurança se o meu colaborador acabou de clicar no phishing que recebeu do magalu.com, ponto, sei lá, SH, enfim. E o último ponto, sistematização das detecções a fim de identificar comportamentos distintos. Então, eu preciso começar a entender o que é que eu tenho dentro do meu ambiente que vou começar a permear, principalmente considerando e utilizando o Mitre como meu aliado. Então, eu agora quero uma detecção que faça a visualização do processo de reconhecimento, eu quero uma detecção que faça uma análise em relação ao processo de credenciais de acesso, de descoberta. Então, todo esse processo eu começo a distinguir as minhas detecções para que eu não tenha redundância de cenários, tá? De alertas dentro do meu ambiente, porque se ocorrer um trigger para aquilo ali, vai acabar em cadeia, né? Pegando em as mesmas detecções, analisando os mesmos comportamentos, então não vai ser algo efetivo. Aqui eu coloquei as referências, tá? Para caso alguém queira consumir alguns papers, alguns artigos que eu gosto bastante de consumir. E é isso, pessoal. Muito obrigada, tá? Beleza, Vanessinha. Muito bom, como sempre. Muito bacana. Estamos aqui ainda dentro do horário. Nós temos aqui algumas perguntas que o pessoal está fazendo. Tem outras pessoas ainda também fazendo perguntas para você. Eu vou selecionar agora aqui e vou ler para você ir respondendo para a turma, tá? Muitos comentários no chat aí, parabenizando, dizendo que foi top. Vanessa retada, Vanessa muito competente, entendi tudo, ficou fácil de entender, ótima palestra, muito bacana. Enfim, muito legal. Respondendo aí, eu procurei responder alguns comentários, né? Algumas perguntas também que já me fizeram sobre gravação. Sim, essa palestra, assim como todas as outras palestras que foram realizadas até agora, todas elas são gravadas e são disponibilizadas para vocês depois no YouTube, no playlist, né, do canal da Tempest no YouTube. E para facilitar, então, o acesso de vocês, para vocês poderem chegar, aquele recurso, aquele QR Code que eu mandei para vocês, que eu mostrei para vocês e coloquei, inclusive, agora há pouco aí no chat, vou botar de novo já já, leva vocês diretamente, não só para as gravações das palestras, como para todos os outros recursos que a gente disponibiliza para vocês pelo programa, pela iniciativa educacional Action Talents, tá? Então, vamos lá. Eu queria, então, mostrar algumas coisas aqui também a respeito do que a gente acabou de ver. Então, me ajuda aí, Vanessinha, ver se aparece aí para geral alguma coisa. Está aparecendo aí para você? Chegou. Tá aparecendo. Pronto. Então, só para lembrar, tá? Para quem ainda não entendeu, nesse endereço aqui, tá? Vocês têm acesso a todos os recursos do Action Talents, incluindo, né, essas palestras. Está aqui, ó, né? Gravação das palestras técnicas. Então, vocês conseguem, através aí desse QR Code, desse endereço, acessar as gravações das palestras, assim como todos os outros recursos, muitos e inúmeros recursos que a gente disponibiliza aí para vocês. Beleza? Bom, a outra coisa, então, que eu queria chamar a atenção de vocês é, para quem curtiu, para quem eu vi que tem muita gente aí pela primeira vez aí, né? Mais de 1.000 pessoas inscritas nessa palestra de hoje, e muita gente nova. Então, para quem está chegando agora, primeira vez, muita gente antiga também, comentando no chat agora há pouco, né?
que acompanha há 2 anos aí todas as nossas palestras, que tem aprendido muito, muito feliz, inclusive, em ver essas manifestações espontâneas, né, Vanessa? O pessoal dizendo, pô, tô aprendendo muito, tal, porque é exatamente esse o nosso objetivo, de não tá aqui para poder fazer propaganda comercial, vender nada da Tempest, e sim ajudar vocês a aprenderem, né, e ver esse tipo de manifestação aí que a turma está aprendendo de verdade, que está sendo legal, que está sendo estimulante para aprender, e é exatamente esse o nosso objetivo aqui com vocês, né? Então, é... peraí, cadê? Então, eu queria mostrar para vocês aí exatamente essa parte, para vocês poderem, então, dar continuidade aí nos acessos, né, para aprender. E quem curtiu, já se liga aí, porque vai ter uma próxima palestra já é, agendada para o dia 9 de outubro, tá? Às 19 horas, com o nosso querido Vinícius Lobo, nosso Lobinho, vai vir falar aqui sobre Threat Intelligence, um assunto também muito, muito, muito bacana, muito interessante, tá? E tenho certeza que vai ser do interesse de muita gente. Então, para quem ainda não sabe como é que faz, lê esse QR Code, ou acesse aqui o site do Iven 3 e se inscreve lá para poder participar dessa próxima palestra técnica que a gente vai fazer em outubro. Além disso, vamos agora aí para algumas perguntas, Vanessa, que a turma andou fazendo aí para você a respeito do a respeito aqui do que você apresentou, tá? Então, eu já separei algumas perguntas aqui, porque tinha algumas repetidas e tal, e aí eu vou te falando aqui, você vai realizando. Então, vai respondendo. Então, para começar, tem uma pergunta aqui do Francisco, não informou sobre o nome dele, né, e nem de onde ele está, mas é o Francisco. O Francisco pergunta assim, como fazer a priorização das vulnerabilidades? Ele dá um exemplo. Existem N vulnerabilidades reportadas. É possível ter algum mecanismo ou framework automatizado para realizar uma priorização e direcionar esforços do que é mais importante para o cliente? Né? Você comentou sobre isso naquela aula que você deu para mim lá, que você me ajudou lá na pós-graduação lá, quando você foi minha convidada lá, tá vendo? Então, dúvida aqui do Francisco. Responde aí. Tá, Francisco, vê. É interessante que você também entenda que para fazer a gestão de vulnerabilidades, você tem que ter noção dos seus, vou chamar assim, dos seus processos internos. Então, tá, eu tenho inúmeras vulnerabilidades, tá? De primeira, que eu fizer um scan, eu vou descobrir várias vulnerabilidades. Eu preciso saber de quais servidores, de quais ativos eu estou querendo fazer o processo de priorização, porque é nítido que vão existir ativos críticos. Então, eu vou fazer o processo de filtro, tá, de seleção dessas vulnerabilidades. Primeiro, para os meus ativos que representam um risco maior ao meu negócio. Então, você vai usar a gestão de vulnerabilidades associada à gestão de riscos do meu negócio. Então, eu preciso filtrar primeiro para o que está mais crítico para o meu escopo. Então, servidores que são mais críticos, ativos que são mais críticos, workstation, né, que são mais críticas. Depois você vai pensar no processo de classificação considerando CVSS ou CVE, né, daquele momento. Então, principalmente CVSS. Então, se eu tenho uma categorização que é um zero day, que estava um score ali de 9.9, 9.8, 10, enfim. Então, é interessante associar o risco do ativo. Então, é um servidor crítico para o meu negócio, um servidor que, se ele parar, para tudo. Então, eu tenho que fazer com que ele tenha o mínimo de vulnerabilidades possíveis, utilizar também essa questão de CVSS para o meu processo, tá? Vão existir algumas ferramentas que vão utilizar o cenário que eles chamam de Vulnerability Priority Rating, tá? Então, você vai usar isso associado ao seu negócio também. Então, é difícil eu te dizer assim, pô, segue primeiro por aqui, pega o que tiver de CVSS 10, 9, 9.8, critical e mete bronca, porque eu também vou estar podendo te dizer algo que não vai ser efetivo para o teu negócio. Então, é interessante que você associe ativos críticos para o seu negócio, é, utilizar esse cenário de CVSS, de CVEs que estão impactando no seu ambiente. Também tem que utilizar a estratégia do que é mais prático. Então, se for só uma aplicação de um patch aqui, eu tenho uma ferramenta que faz a aplicação de patch para mim, então é mais rápido. A atualização de software é muito mais simples de fazer e vai matar direto. Simples de fazer também, ainda tem outro ponto, que eu posso atualizar um software e acabar impactando em outros serviços do meu ambiente, porque sei lá, uma aplicação. Então, por isso que eu estou dizendo, tem vários fatores que você tem que colocar em xeque para você dizer assim, tá,
eu vou começar por aqui, tá? Então, eu tenho servidores críticos, eu tenho CVSS que são mais altos, tá? Então, crítico, um high aí, um 9, 10, tá? Vou pensar agora também em algo que, se eu atualizar, fizer a aplicação de patch, não vai impactar no meu negócio a atualização daquele módulo lá, né? Se a aplicação é mais simples também, porque tem cenários em que a aplicação de uma correção de uma vulnerabilidade, ela tende a ser um pouco mais exaustivo, porque vai depender de um desligamento, uma reiniciação de uma máquina, uma parada de um serviço, uma modificação de API. Então, tem todos esses fatores que é necessário que você analise antes de você dizer, tá, vamos começar por aqui, sabe? E vulnerabilidade vai existir a cada momento em que eu fizer um scan, né, no meu ambiente. É até o que uns amigos falam, né? Eu só vou descobrir se eu tenho vulnerabilidade se eu for em busca, se eu fizer um scan, né? Também eu acho que eu não sei se eu respondi, mas eu penso dessa forma, tá? Esse é o meu pensamento, tá? Em relação a quando eu atuei em GV diretamente e o que eu leio e entendo desse processo, tá? De gestão de risco associado à gestão de vulnerabilidades. Boa. Tem uma outra pergunta aqui da Marta Severiano. Ótima, e a gente vê que também as mulheres participando, presentes sempre, tá vendo, Vanessinha? Pô, isso é Conclame ótimo. cada vez mais Pode mulheres para esse universo, né? Que não é só dos homens, não. É isso aí. E a Vanessa está aí para poder provar isso. Uma das, não é a primeira mulher que vem aqui mostrar isso para a gente. A Marta pergunta o seguinte: o framework MITRE ATT&CK é compatível com vários CIEMs? Se sim, existe um índice de compatibilidade publicado sobre isso? Bom, eu não associaria o Mitre ao CIEM por si só. Eu associaria o Mitre a como você faz o mapeamento das suas ameaças. E não assim, ele é Exatamente. compatível com A, B, C ou D. Porque ele é um framework mais associado aos comportamentos, tá? Então, vai ser indiferente o CIEM que você utiliza. O que vai importar é como você faz o processo de mapeamento das suas detecções, dos seus logs, tá? Então, tudo isso vai estar associado ao Mitre. O que eu acho muito importante, assim, independente da área que você vá, é que você estude e entenda o Mitre, porque assim, a galera, eu sei de tática tal, de técnica tal, tipo, é você soltar o ID, a galera já sabe. Então, não é um decorar, é você entender o que é o Mitre e como que ele pode ser seu aliado nesse processo. Boa. Tem uma pergunta aqui que eu acho até que de um professor, professor Leandro Carvalho. Quer dizer, pode ser o homônimo dele também, não sei. Mas a pergunta é a seguinte: considerando que o Security Onion integra diversas ferramentas para identificar e responder a ameaças, como é que você vê, Vanessa, o papel de plataformas como essa na otimização do ciclo de vida das detecções em ambientes corporativos, especialmente na transição da identificação para a defesa? Eu só não entendi o início, Gerson. Então, repete aí, por favor. Considerando que o Security Onion Tá, integra diversas ferramentas para identificar e responder ameaças, como é que você vê o papel dessas plataformas no processo de otimização do ciclo de vida, das detecções? Bom, eu entendo que isso está muito associado ao processo de inteligência de ameaça, sabe? Eu integro muito nessa forma de você entender o que você está recebendo, as informações que você recebe e como é que está sendo visto lá fora. Acho que faz parte desse ciclo, sabe? De detecção e de entendimento das ameaças. E Boa, que essas plataformas, elas sempre vão estar corroborando, né, com todo esse processo de gestão de segurança. exatamente. Tem outra pergunta aqui que é do Arthur C. Ele botou apenas o sobrenome como C. Boa noite, Vanessa. Minha pergunta é: qual CIEM hoje é o mais utilizado em ambiente SOC? Aí é um pouco meio de propaganda comercial aí, mas vamos falar na real. Vamos responder na real sem querer levantar a bandeira de ninguém, né? Cara, o mais utilizado, eu posso estar desatualizada também do que é mais utilizado, mas eu acredito que o Splunk, também posso estar falando besteira, mas eu acredito que o Splunk é o mais utilizado, só que está tendo tanta modificação ultimamente, até com algumas compras, algumas aquisições que estão sendo feitas com Palo Alto, Cisco, modificação de gestão, né? O Google SecOps também nesse meio todo, né? A IBM, então tem algumas plataformas, mas é o que eu falo. Eu acho que você tem que desassociar de ferramentas e o que está mais hypado no mercado e absorver o que faz sentido para o seu negócio. Então, plataformas vão existir mil. Acredito que o Splunk ainda está no
no mais alto calão ali, né? Escalão, na verdade, mas tem toda a questão de adaptação ao seu negócio, tá? Então, tem várias ferramentas de CIEM, mas eu acredito que o Splunk ainda domina aí esse mercado. Sem dúvida, é uma das mais Posso também estar falando besteira, mas eu acredito que utilizadas hoje. A gente podia responder baseado no que a gente tem aqui da Tempest e tudo mais, mas a gente não quer nesse ambiente aqui particularizar para questões comerciais, né? Então, não quer vir fazer propaganda de nada aqui, de nenhum serviço, nenhum produto que a gente vende. Não é esse o propósito. Mas é isso aí. Acho que, de alguma maneira, eu falei, a resposta para o Splunk, querendo ou não, ainda é uma realidade corporativa mundial aí. Bom, tem uma pergunta agora aqui do nosso famoso anônimo. Está com vergonha, não quis se identificar hoje, e perguntou o seguinte: hoje, com o atual cenário de ataques que utilizam IA e detecção de comprometimento, a pergunta dele é: de que formas podemos mitigar essas ameaças se eu não tiver nenhuma ferramenta de IA ou de machine learning para remediar esses ataques? se eu não tiver, é difícil, velho, é muito difícil, mas assim, você vai ter que partir do princípio de recebimento de informações. Então, eu também não posso dizer assim, você vai conseguir fazer uma integração de machine learning, o entendimento desse cenário, se você não tiver uma ferramenta que dê suporte. Então, é, algoritmos de machine learning que vão estar sendo executados para que você entenda e identifique esses cenários de ameaça, tá? Essa correlação, tem um cenário de engenharia de detecção de ameaça que consuma muita coisa da base de threat intelligence para que você entenda os comportamentos mapeados, para que você desenhe detecções que são similares ao que está sendo absorvido. Então, um command line específico que o determinado grupo hacker utiliza, ou um ransomware, quando ele é executado, ele utiliza. Então, é um pouco mais complicado, pode ser feito, claro, mas ele vai partir muito do princípio de você fazer o processo de busca das informações de inteligência, né, do Cyber Threat Intelligence, para consumir essas informações e fazer todo esse mapeamento. Eu penso nessa forma, tá? Então, isso é uma visão, Vanessa, aqui de eu vou mapear dessa forma sem ter recurso nenhum, de ferramenta de IA nenhuma, de não ter um EDR no meu ambiente, de nada. Então, eu penso de mapear os comportamentos, trazer esses cenários, ver o que é que eu tenho disponível de consumo de informações de eventos no meu ambiente, para tentar emular esses cenários de E, detecções. e aí, só complementando o que você está falando, é muito verdade. Inclusive, a gente aqui na Tempest, né, a gente tem ferramentas, tem um monte de recurso e tudo mais, e há muito tempo, em função do crescimento do volume cada vez maior do que a gente tem feito, essas ferramentas que já têm inteligência, né, que já vêm nos ajudando durante muito tempo, começa a não ter o mesmo grau de eficácia pelo volume muito grande. Por exemplo, a gente chega a ter, às vezes, 4 tera de log por dia para um CIEM poder analisar. Então, a gente acaba tendo muito falso positivo, muito falso negativo, por melhor que sejam essas ferramentas, mas devido ao volume, né? Então, o que a gente começou há uns 2 anos atrás foi começar a utilizar processos de machine learning, processos de IA, né, fazer pesquisas com isso para poder melhorar exatamente nesse sentido de diminuir esses falsos positivos e aumentar a eficácia das nossas ferramentas, né? Que foi inclusive o que deu base aí para aquele negócio do centro de pesquisa que a gente está implantando agora aí, né? Exatamente tudo começou por conta disso. Então é muito difícil, como a Vanessa comentou, né? Você hoje em dia não fazer uso disso para tentar dar conta de todo esse volume. Bom, tem uma das últimas perguntas aqui que é do Leandro. Durante a detecção, podemos interferir na ameaça antes da classificação, Vanessa? Podemos interferir na ameaça antes da Durante a classificação. detecção, podemos interferir, ele botou em inglês, né? Durante a detecção, podemos interferir na threat antes da sua classificação? Pode, na verdade, pode e deve, tá? Eu acho que assim, o processo de classificação, ele entra mais para auxiliar, como eu falei, assim, nunca vai ser um cenário. O cenário perfeito seria vir uma detecção por vez, uma ameaça por vez, mas nunca vai ser o cenário perfeito de uma ameaça por vez. Então, a classificação ela entra para auxiliar nesse cenário. Então, normalmente quando vem uma ameaça, né, quando aparece algum cenário de ameaça que foi identificado no seu ambiente, às vezes não só por uma detecção, mas até por um threat hunting, né? Você está fazendo aquela caça ali, buscando ameaças no seu ambiente, pegar um CIEM, né, que vai auxiliar. O CIEM ele serve muito mais para a gente auxiliar, para auxiliar no processo de busca de eventos, essa correlação de informações, tá? Então, você vai fazer esse processo de identificação da ameaça, mas a classificação ela vai auxiliar porque não vai existir uma ameaça por
a cada hora. Então, ai meu Deus, eu vou conseguir tratar com calma aqui, fazer esse processo de contenção. Eita, vamos lá. Não. Então, a classificação ela vai vir justamente para dizer, pô, isso aqui é critical, isso aqui vamos correr atrás e resolver logo antes que chegue outro. Então, vai chegar outro que vai ser, pode ser maior, uma ameaça até com um nível maior ou menor, enfim. Mas, assim, a classificação ela serve para auxiliar naquele momento de desespero, tá? Então, a ideia é justamente essa. Mas a ideia é que seja tratado antes mesmo de que o processo de classificação venha. Pronto, aí para poder finalizar agora, por causa do horário, né? Ainda tem bastante pergunta aqui, mas eu separei, tem muitas perguntas parecidas aqui. Eu vou tentar te ajudar, inclusive, a responder esse monte de pergunta que é Ah, parecida, que tem muito a ver com a questão de aprendizagem. Então, o pessoal está fazendo perguntas do tipo essa aqui. É, o José Neto está perguntando quais habilidades e conhecimentos você considera, Vanessa, essenciais para quem está tentando começar uma carreira em SOC? tá. A carreira em SOC é essencial você manjar bem de redes, e aí não só que, assim, segurança da informação no geral, você estudar redes, acho que é essencial, tá? Então, até quando eu acabei não falando, mas eu comecei aqui na Tempest há 5 anos atrás como estagiária da Tempest, então quando eu entrei, eu vim porque eu gostava muito de redes, tá? Então, esse conhecimento é essencial. Você gostar de estudar, de se atualizar também é essencial, tá? Então, assim, eu sempre falo isso, você gostar de buscar informação, compartilhar informação é essencial também. Então, sempre estar ligado em feed de notícias, acompanhando as notícias relacionadas ao que está de mais crítico relacionado a ransomware, enfim, né? Mas, assim, conhecimento em redes, você saber uma linguagem, tá, de código é interessante, porque você pode desenrolar seu cotidiano, então vai te ajudar, mas não é essencial, tá? Então, você ter essa skill de desenvolvimento de software é interessante, tá? Uma linguagem, absorve um Python, enfim, qualquer linguagem que você goste é interessante, mas assim, redes é essencial, tá? Então, mantenha isso na mente. É, eu acho que parte muito disso, tá? De você gostar de estudar sempre de forma contínua. Isso para toda a área de tecnologia é assim. E aqui também não ia ser diferente, mas redes eu acho que é o pilar essencial, tá? Para a gente começar a andar e caminhar sozinho no processo, que uma coisa vai começar a interligar com a outra. Bom, aí aqui tem várias perguntas da Tatiane Fontes, do Wilker, além dessa do José Neto que você acabou de responder agora. Tem aqui também, no próprio comentário aqui no chat, que eu estava dando uma olhada agora há pouco, sobre, assim, indica alguma área, indica algum curso, a Tempest tem treinamentos, oferece cursos, né? A resposta disso aí é o seguinte, sim, o programa Action Tell é exatamente para isso, né? Essa é a nossa iniciativa acadêmica, onde a gente compartilha com vocês um monte de recursos, né, a respeito de materiais de estudo, palestras técnicas, eventos técnicos acadêmicos, né? A gente tá botando daqui a pouco também aí para vocês nas universidades cursos que a gente está fazendo aqui para vocês poderem fazer dentro das universidades, dentro das disciplinas. Então, a nossa indicação é acompanhem tudo que a gente tem feito na Tempest dentro do Action Talents, né, como essa iniciativa aqui da palestra técnica, tá, que a gente faz. Para quem não sabe, inclusive, a gente no início de cada semestre a gente pergunta aos professores das universidades quantas palestras eles querem, em que formato, em que horário, em que dias, e a gente então organiza uma agenda semestral de palestras, né, para vocês poderem então acompanhar e fazer de acordo com aquilo que os professores sinalizam que é mais interessante para estar conectado ali com as disciplinas, com aquilo que vocês estão estudando dentro da faculdade, como forma de complementação aí, e apoio nesse processo de formação profissional. Tá? Então, essa é a nossa grande dica aí de o que fazer do ponto de vista de preparação, né, para quem está querendo estudar. E a gente fica muito feliz, né, Vanessa? Porque a gente mostra que o pessoal, isso aqui mostra que o pessoal de fato está interessado, está empolgado, e esse é um dos nossos objetivos aqui, empolgar a galera a de fato começar a estudar, né? Bom, então, vamos lá. Então, como não dá mais tempo, a gente tem mais várias perguntas aqui, mas a gente tem que cumprir com o horário, senão tem muito professor em sala de aula, daqui a pouco o pessoal tem que ir embora e a gente está aqui ainda falando, então o pessoal vai ficar triste com a gente. Para ninguém ficar triste, então, vamos finalizar agora aqui fazendo um sorteio, tá? Então, a gente vai fazer um sorteio aí de 2 vouchers, cada voucher aí num determinado valor, se não me engano, são R$ 250. E esses vouchers vocês vão receber depois em casa, pelo meu time aí que vai mandar para vocês, para vocês poderem fazer aquisição de livros, tá? E aí tá 2 livros que Vanessinha tá indicando para vocês aí adquirirem para estudar com mais detalhes, se aprofundarem mais aí
nessa temática desse assunto que foi apresentado hoje, né? Então, quem for sorteado, fica aí a sugestão, né, para vocês adquirirem esses livros, e para quem não for sorteado também fica a mesma sugestão que vale a pena para quem quiser depois estudar mais, se aprofundar mais nessa temática que a gente está discutindo hoje, tá? Bom, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Me ajuda aí, Vanessa, vê se aparece alguma outra coisa agora para apareceu aí uma telinha de sorteio, não apareceu? Apareceu, realizar sorteio. Pronto, então vamos tentar realizar esse sorteio agora aqui. E vamos ver o que que dá. Então, nós tivemos aí, ó, 514 participantes credenciados hoje, um bom número, né? E teve muito mais, porque eu sei que tem muita gente, às vezes, que vai para a sala de aula, tá com os professores, tem 60 pessoas na sala de aula, mas como só o professor está mostrando o data show, o pessoal esquece, às vezes, de entrar lá no Event 3, né, para se credenciar, para poder não só participar do credenciamento, mas, em especial, poder receber o certificado depois. Então, o sorteio vai ser feito aqui com essas 514 pessoas que se credenciaram, né, que provaram lá, está presente aí dentro da plataforma. Então, vamos ver. Então, para começar aqui, ó, tem até barulhinho, não sei se está aparecendo para você, Eli. O sorteado aqui foi o Arthur Vinícius Lima Ramos da Silva, né? Tem aí direitinho aí a informação sobre ele, eu vou até copiar aqui para não perder. Pronto. Então, depois, Arthur, uma pessoa do meu time, principalmente o Jackson, vai fazer contato com você depois aí para você receber direitinho o voucher para fazer a aquisição do seu livro. Parabéns, tá? E aí agora vamos lá, Vanessa, aperta o botão azul aí na tela aí para ver se dá sorte, que você tem mais sorte que eu. Apertou, vamos ver. Sorteio de Vanessa agora, quem é o próximo sorteado ou sorteada? Pronto. Foi o Vitor Regis, tá? Vitor, você também vai receber depois aí o contato do pessoal do meu time para a gente poder, então, encaminhar para você como é que se diz? Esse voucher para você poder fazer a aquisição aí do livro que a gente está indicando para você, tá? Então, parabéns. Vanessa, então era isso. Turma, muito obrigado. Por hoje é só. É, Queria voltar a lembrar todo mundo aí, na verdade, né? Como a gente já falou, para não esquecer, vamos ter próxima palestra agora no dia 9 de outubro com Vinícius Lobo. Então, quem não se inscreveu, se inscreve aí e a gente se encontra mais para frente. Muito obrigado para todo mundo que esteve aqui até agora. Obrigadão, Obrigado a pessoal. Tchau, tchau. professores, alunos. A gente se vê por aí. Vanessinha, Quem quiser pode fazer o contato no LinkedIn. Eu vi que tem muitas dúvidas aí. Pode mandar, porque aí a gente vai trocando até figurinha mesmo, se conhecendo. Eu tô super disponível, tá? Pra gente conversar, trocar ideias sobre segurança também. é isso aí. Você é sempre muito, muito disponível. Você é uma querida. Turma, obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau, Tchau. galera.